Bom dia para você. Eu gostaria de, logo no início deste devocional, lhe fazer uma pergunta. Você já pensou sobre o que pode afetar a sua vida, a sua alma, por toda a eternidade? Mateus, capítulo 10, versículos 32 e 33, Jesus disse o seguinte: Portanto, todo aquele que me confessar diante dos outros, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante das pessoas, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Jesus é muito objetivo quando ele fala de confessar o seu nome ou negar o seu nome diante dos homens, aqui, ainda neste mundo. Aquele que o confessa como Senhor e Salvador, o próprio Jesus o confessará o seu nome diante de Deus. E o seu nome estará escrito no livro da vida, cujo nome será lido diante de Deus e dos anjos. Apocalipse 3:5. Moisés fez um pedido a Deus pelo povo de Israel, porque eles não souberam retornar, ou melhor, esperar o retorno de Moisés, quando ele estava com o Senhor no Monte Sinai para receber os 10 mandamentos. Eles, o povo de Israel, fizeram para si mesmo um bezerro de ouro e o adoraram. E aí então Moisés intercede a Deus pelo povo de Israel, pedindo a Deus que ele perdoasse o pecado do povo ou riscasse o seu próprio nome do livro do Senhor. E Deus então disse a Moisés que riscaria do seu próprio livro aqueles que pecarem contra ele. Êxodo 32, versículos 31 ao 33. Em Apocalipse, capítulo 20, versículo 12, diz que o livro da vida, ao ser aberto, seremos julgados de acordo com o que está escrito sobre nós nos livros que estão nos céus. Todo nome que estiver escrito no livro da vida é porque reconheceu que é um pecador, que precisa de um Salvador e reconheceu Jesus como seu Senhor. Mas Jesus diz que quem o negar diante das pessoas, ele também negará esta pessoa a Deus nos céus. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 12, diz que se perseverarmos em Cristo, também com ele reinaremos. Mas, se o negamos, ele também nos negará. Se somos fiéis ou infiéis, na verdade, ele, Cristo, permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Portanto, quem nega o nome de Cristo e não o confessa como Salvador, não terá o seu nome escrito no livro da vida e, como consequência, não estará na eternidade com Deus. Se não confessarmos Jesus diante dos homens nesta vida, ele nos negará diante de Deus e estaremos condenados a viver em tormento por toda a eternidade. Se confessarmos Jesus diante dos homens nesta vida, ele confessará o nosso nome a Deus. Estaremos salvos da condenação do pecado, da morte espiritual e estaremos na eternidade com o Senhor. Jesus não confessaria Judas Iscariotes, que o confessou, nem negaria um Pedro que o negou. Em outras palavras, Jesus não confessaria o nome de alguém como Judas somente porque ele confessou a Cristo na terra durante parte da sua vida, porquanto o caráter geral da vida de Judas mostrava que ele não era um cristão autêntico. Por outro lado, Jesus não negaria alguém como Pedro, que negou a Cristo
uma vez, porque o caráter da vida de Pedro contrariava essa ação isolada. Quando nós olhamos estes dois exemplos, Judas Iscariotes, que conviveu com Jesus, que aprendeu de Jesus, que confessava Jesus, mas negou a Cristo e o entregou a ser morto, condenado numa cruz, nós vemos claramente que a nossa vida pessoal, o nosso testemunho diante de Deus e dos homens, é que vai mostrar se somos realmente salvos ou não. Assim como Pedro, que viveu com Cristo, mas que diante de um momento ele, de pressão, negou a Cristo 3 vezes e depois se arrependeu, certamente que Cristo não negaria o nome de Pedro diante de Deus. A questão toda é: quem realmente somos diante de Deus? Se, como cristãos, confessamos o seu nome e o temos como Senhor e Salvador, o nosso nome será encontrado no livro da vida. Se somos cristãos e estamos confessando o nome do Senhor, mas não somos de fato cristãos autênticos, Cristo negará o nosso nome diante de Deus. Confessar ou negar a Jesus. Faça a sua escolha. Tome a sua decisão ainda nesta vida, para que o seu nome seja encontrado no livro da vida e a sua alma seja salva por Jesus Cristo por toda a eternidade. Quero encontrar você na eternidade e que os nossos nomes estejam escritos no livro da vida. Que Deus nos abençoe e salve a nossa alma. Amém.